E se você deixou de assistir um dos nossos programas ou deseja rever algum programa que achou interessante, que pode ajudar na sua comunidade, visite a nossa página no YouTube, a página da TV Aparecida, e lá no campo Busca você pode digitar a hashtag Jornada Bíblica e encontrar um dos programas que você deixou de assistir e até mesmo o estudo dos Salmos que a irmã Custódia realiza aqui no nosso programa, nos nossos encontros semanais. Estamos fazendo uma jornada e neste mês de abril estamos pouco a pouco conhecendo aquilo que o Evangelho de João deseja nos ensinar. Claro que já estudamos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e agora estamos nos dedicando ao quarto evangelho. E não estamos fazendo essa jornada sozinhos, mas estamos contando aqui com a presença do professor Telmo, o padre Telmo, que é doutor PhD em teologia e que já começou a nos inserir neste quarto evangelho e hoje mais uma vez está aqui conosco. Bem-vindo entre nós, padre Telmo. Eu é que agradeço novamente essa oportunidade de estarmos aqui e prosseguirmos ajudando e iluminando um pouquinho a leitura desse evangelho. Eu tenho certeza que o pessoal já começou a ler. Nada como ir mergulhando no texto de João para podermos aproveitar toda a riqueza desse evangelho. Padre Telmo, na semana passada, quando a gente terminou o nosso programa, eu fiquei com uma pergunta e que eu gostaria de fazê-la no dia de hoje. Há alguma semelhança com o primeiro livro das Sagradas Escrituras, o livro do Gênesis, e o Evangelho de João? Sim. Porque o livro do Gênesis começa: no princípio Deus criou o céu e a terra. O Evangelho de João também começa com a mesmíssima expressão, só que em grego, porque o livro do Gênesis foi escrito em hebraico, como sabemos, mas a expressão é a mesma. E em grego, em narré, quer dizer, no princípio, e é assim que começa o Evangelho de João. Só que aqui tem uma diferença. No livro do Gênesis se falava do princípio do tempo do mundo, o começo do tempo do mundo. Ali estava se começando o mundo. Agora, no Evangelho segundo João, ao usar essa expressão no princípio, que é semelhante a Gênesis, sem dúvida alguma, aqui se assinala o caráter eterno, absoluto do tempo. No princípio era o verbo. E esse era, que é o tempo imperfeito do verbo ser, né, indica exatamente esse caráter de eterno. Era e continua sendo o verbo. É como a carta aos Hebreus vai falar: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. É mais ou menos isso que quer dizer essa expressão no princípio. Padre Telmo, há uma particularidade no Evangelho de João que o separa um pouco dos sinóticos quando nós lemos nos sinóticos os milagres realizados por Jesus e João ele fala de sinais. Há uma força nesta palavra, algo que diferencia tratar os milagres como sinais? Muda muito. Essa pergunta, aliás, é muito importante. Veja bem, a palavra milagre quer dizer aquilo que provoca espanto. Então, o milagre é um ato de poder, certo? Mas para João, milagres são chamados de semeion, em grego semeion, que quer dizer sinal. E sinal são gestos simbólicos que devem indicar que em Jesus se realiza o último acontecimento, que é a salvação definitiva. Então, por meio dos sinais, né, Jesus, digamos assim, ele expressa-se com todo o seu poder, porque tem uma grande diferença. O Jesus, né, o Jesus de João já é, como eu disse no programa passado, o Jesus pascal. Ele não precisa mais demonstrar que é o Filho de Deus. Todos já sabem que Jesus é o Filho de Deus. Isso daí já está claro. Então, o evangelista João se preocupa mais em mostrar essa presença de Cristo de uma maneira, de uma revelação assim, digamos assim, mais aberta. Por isso que tem os chamados
7 eu sou, ou 7 autoproclamações do Cristo no Evangelho. Ele fala, eu sou o pão da vida, em João 6,35. Depois ele fala, eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Eu sou a porta, em João 10,7. Né? Eu sou o bom pastor, em João capítulo 10, versículo 10. Eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 11, versículo 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. E, finalmente, eu sou a videira verdadeira, em João 15,1. Então, 7 vezes, olha só que interessante, esse número 7 é bem forte em João, e 7 vezes deixa claro Jesus quem ele é. Então, não precisa de ter as parábolas por causa disso. Mas é interessante que mesmo João, não tendo parábolas no sentido clássico, mas ele tem afirmações parabólicas. Ele usa muitas afirmações metafóricas. Ele fala, por exemplo, do vento que sopra onde quer, para indicar a ação indiscutível, irrefreável do Espírito Santo. Ele usa a imagem do esposo e do amigo do esposo, que é uma clara indicação a ele, Cristo, que é o esposo, e o amigo do esposo, que é João Batista, que veio preparar as bodas do esposo. Ele usa, por exemplo, a figura do bom pastor, da videira verdadeira. Então, João quis mostrar as palavras e sinais, ou seja, as obras de Cristo, porque Cristo já não precisa mais ser um mestre, ele é o ressuscitado, né? Ele não é mais o profeta e mestre popular que os evangelhos sinóticos queriam fazer ver. Ele é a realização já da presença do Messias nessa terra. Por isso que João vai falar de sinais e não de milagres, por isso João não recorrerá tanto a parábolas, mas a afirmações parabólicas, usando comparações muito sugestivas, e o Cristo de João é o Cristo que não tem nada a esconder, diferente do de Marcos, que você passa os 8 primeiros versículos de Marcos, Jesus pedindo silêncio a respeito da sua pessoa. Em João, não. Desde o início, Jesus já se revela quem ele é e como ele age nesse mundo. Padre Telmo, continuando o nosso estudo, existe uma personagem interessante neste evangelho que se coloca em diálogo, né? E Jesus se coloca em diálogo com essa personagem que é a samaritana. E tem um elemento importante, né, na fala de Jesus. Ele oferece para a samaritana uma água viva. O que é esta água viva presente aí no Evangelho de João? Ótima pergunta. E interessante que esse diálogo de Jesus com a samaritana é muito semelhante àquele diálogo que ele tem no início do Evangelho dele com Nicodemos, no capítulo 3, de 1 a 21, né? Ali ele se encontra com um membro do Sinédrio que vai às escondidas conversar com ele. E ali se dá um diálogo de revelação. O que é um diálogo de revelação? Um diálogo onde Jesus Cristo vai introduzindo o seu interlocutor ao seu mistério, para conhecê-lo melhor. Aqui ele fala assim, se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Fala ele no capítulo 4, versículo 10, a samaritana. Ora, a mulher tem uma visão restrita ao poço de Jacó. Ela só enxerga aquela água que está ali no poço. E para ela, o patriarca Jacó era o máximo, era o herói dela e do povo ali daquela aldeia. Pois bem, Jesus lhe amplia a visão. Fala dessa água viva que é o batismo. Essa água viva é o batismo e tudo aquilo que ele significa e traz como consequências. E também tem um outro significado de água viva. Além de ser o batismo, no Antigo Testamento, a água profunda, que está lá em Provérbios, a água viva, que está lá em Sirácida, representa a sabedoria de Deus e a lei de Deus. Mas também essa água pode significar o Espírito de Deus, como está lá em Isaías 32:15, depois a gente pode confirmar, em Joel, capítulo 2, versículo 28, e em Ezequiel 36, de 25 a 27. Então, essa água pode significar, então, o batismo, com tudo aquilo que ele engloba, pode significar a sabedoria e a lei de Deus, como também o Espírito de Deus. Porque a sabedoria deixa as pessoas com sede, mas Jesus não.
Tanto que ele afirma para a samaritana: a água que eu darei se tornará nele, na pessoa que a receber, uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então, a comunhão com Jesus, simbolizada pela água do batismo, essa água viva, é uma fonte de vida que não se acaba e que nos comunica o Espírito também. Olha que belo simbolismo. O senhor falava que em uma das expressões, eu sou, Jesus vai se apresentar como o pão da vida. Qual a importância desta expressão no tempo que Jesus a fala e para nós hoje como seus discípulos? A afirmação de Jesus em João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Vai na mesma linha da água viva, que mata a sede para sempre. Pão e bebida, pão e água simbolizam sempre a sabedoria de Deus, que nos preenche, que dá sentido à nossa vida, né? Aqui devemos interpretar esse eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim não terá mais sede, e veja que Jesus Cristo acrescenta a saciedade da sede. Devemos entender em chave sapiencial, né? Quando Jesus se autoproclama pão da vida, ele quer nos dizer que ele é aquele que busca apontar para esse pão. E essa afirmação de Jesus vem logo após a cena da multiplicação dos pães, que aconteceu no capítulo 6, de 1 a 15. E no capítulo 6, 35, ele fala, eu sou o pão da vida. Ou seja, pouco depois da cena da multiplicação dos pães, que tem uma chave eucarística. Porque na multiplicação dos pães, lá no versículo 6 do capítulo, no versículo 11 do capítulo 6, Jesus fala assim, o evangelista descreve a ação de Jesus assim, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam sentados. É um gesto eucarístico, tomar o pão, dar bênção, dar ação de graças e distribuir. Então, Jesus, na multiplicação dos pães, no fundo, realiza um gesto, um ato eucarístico. E é à luz desse ato eucarístico que devemos ler essa afirmação que vem em seguida no versículo 35 do mesmo capítulo. Eu sou o pão da vida. Então, na comunhão, a gente comunga com esse pão da vida, que é Cristo? É claro que sim. Porque o contexto eucarístico é evidente nessa afirmação, ela somente acontece após Jesus ter multiplicado os pães de forma eucarística. Então, não há alguma dúvida que podemos interpretar o pão eucarístico, o pão que recebemos na comunhão da missa, como sendo esse pão vivo descido do céu, que é Jesus, para a nossa salvação. Padre Telmo, nosso tempo passou rapidinho, mas o senhor vai continuar conosco neste mês, nos ajudando aí nessa jornada bíblica. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez entre nós. Eu que agradeço de coração a TV Aparecida, todos esses telespectadores sempre fiéis aqui neste programa. Obrigado por essa oportunidade, abraço a você, abraço a todos.